Olá, gente, vamos continuar a nossa discussão. O tema que nós temos em tela é a cidade brasileira. Para discutir o tema ou para estimular a nossa reflexão, foram elencados alguns elementos vinculados à cidade: custo de vida, mobilidade urbana, segregação socioespacial, desigualdade, violência, reticências. O que é que a gente quer? O que é que a gente tem como objetivo quando trazemos esse tema à baila? Nós temos por objetivo discutir os problemas que afligem os viventes, os habitantes da cidade. É colocar em evidência os problemas enfrentados na vida urbana pelas pessoas que habitam a cidade, as dificuldades enfrentadas por diferentes grupos sociais, por diferentes grupos e classes socioeconômicas para viver na cidade. Para começar isso, nós vamos então, desses elementos todos elencados aí, nós vamos tratar de dois mais especificamente. Nós vamos discuti-los a partir de algumas notícias que vão nos dar uma possibilidade, vão nos apresentar informações ou dados que nos ajudem a entender o problema ou esses problemas relacionados. Então, a primeira coisa que nós vamos falar ali é sobre o custo de vida. O custo de vida é uma expressão que a gente usa com muita trivialidade, mas ele se refere a um elemento estatístico, é um índice, é uma espécie de indicador de condições de vida. O ICV, Índice do Custo de Vida, é desenvolvido pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e o DIEESE faz um estudo sobre a cidade de São Paulo para determinar ali o custo de vida daquela cidade. A metodologia utilizada pelo DIEESE para desenvolver esses estudos, ela é apropriada e desenvolvida também por outros institutos, por pesquisadores, por sites diversos que a gente encontra alguns dados aí. Quais os elementos utilizados pelo DIEESE para verificar ou para a verificação do custo de vida? Alimentação, esses são os itens: alimentação, habitação, equipamentos domésticos, transporte, vestuário, educação e leitura, saúde, recreação, despesas pessoais e despesas diversas. São muitos elementos. Então, o custo de vida diz respeito a produtos e serviços fundamentais, essenciais, necessários para a vida urbana. Desses produtos e serviços, nós vamos eleger dois para conversar um pouco mais detidamente sobre eles, tá? O primeiro é a alimentação, o primeiro item mesmo que aparece na relação. E para discutir isso, a alimentação, nós vamos pegar dois outros itens, duas notícias importantes para discutir o tema. Uma primeira notícia sobre a inflação. A gente vai ver aqui, deixa eu trazer para vocês. Nós estamos aqui no site que é da CNN Brasil, que fala da inflação. Nós vamos apenas nos referir à chamada da notícia e a um pequeno tópico em seguida, tá? Mercado eleva projeções para a inflação e Selic a 8% em 2021. A previsão do mercado financeiro para a inflação em 2021 atingiu 8%, na 23ª alta na projeção para o IPCA, que é o índice que mede a inflação. É a primeira vez no ano que as estimativas do mercado atingem este patamar. Então, nós estamos falando de inflação, nós estamos falando daquele evento econômico que corrói o salário. Porque a pessoa sai para comprar 1 quilo de arroz num mês, ele está de R$3, depois ele aumenta para R$3,50, para 4, para 5, para 6. Essa é a média de preço que está hoje, R$6, ou entre 5 e 6 reais é o que a gente encontra 1 quilo de arroz na cidade de Salvador hoje, ok? Além desse, nós temos também, além da inflação, um outro elemento que sofre de inflação, mas ao sofrer a inflação, ele também tem
efeitos diretos, impactos diretos sobre a própria alimentação, que é o gás de cozinha. Gás de cozinha, essa notícia é de 1º de setembro de 2021, portanto notícia recente, indica um reajuste de 7% no preço do gás. Esse não é, obviamente, o primeiro reajuste ocorrido neste momento. Este reajuste, na verdade, faz com que o gás de cozinha em determinadas localidades passe de R$100. Passe de R$100 o valor do gás de cozinha, ok? Isso significa dizer que para comprar o gás de cozinha, para manter-se comprando gás de cozinha, uma família precisa tirar o dinheiro de uma outra parte. Uma família que tem sua renda toda comprometida com a alimentação, por exemplo, ela tem que tirar de alguma coisa ou fazer como muitas famílias têm feito. Hoje a gente tem verificado isso. Eu já ouvi testemunhos, relatos de pessoas do subúrbio ferroviário do Salvador, de pessoas que estão utilizando, voltando a utilizar a queima de madeira, de carvão para conseguir cozinhar. Tem-se que fazer uma escolha. O dinheiro então vai para a alimentação, o dinheiro que pode ir para a alimentação, e como não sobra para o gás de cozinha, a comida vai ser cozida na lenha, como se diz, né? Improvisa-se um fogão a lenha para que a pessoa possa ter acesso à alimentação, ok? Um outro elemento que a gente traz então dessa discussão, dessa metodologia do índice do custo de vida é a habitação, ok? Para discutir a habitação, eu vou trazer uma notícia para a gente aqui, que é sobre o déficit habitacional. E essa notícia aponta diretamente para a nossa cidade. Olha o que ela nos diz. Movimento social aponta que Salvador e região metropolitana têm 14 espaços ocupados por famílias sem moradia. 14 espaços ocupados. Uma dessas ocupações aconteceu na madrugada dessa segunda, dia 7. Essa notícia é de junho de 2021, 7 de junho de 2021. Também uma notícia recente. Quando se fala dos espaços ocupados na notícia, a referência é àqueles prédios abandonados e inservíveis para outras finalidades, e que as pessoas sem abrigo, organizadas politicamente em grupos, invadem, ocupam para pressionar o poder público a olhar para elas, né, e buscar uma solução, o estabelecimento de políticas públicas que atendam, que eliminem esse déficit habitacional enfrentado na cidade, na nossa cidade, em todas as grandes cidades em nosso país. Há um grande déficit habitacional. Ora, aqui tem um outro problema que não está colocado, que é a população em situação de rua. As pessoas que não estão organizadas em grupo, que não estão representadas politicamente nessa condição, elas estão nas ruas. E nós temos relatos, inclusive no Brasil, com essas mudanças de temperatura, de pessoas mortas de frio na rua. Então nós temos um problema, o problema habitacional do Brasil é muito alto. Onde é que isso entra no custo de vida? Quando a gente pensa, por exemplo, o valor da moradia, as pessoas não têm como comprar, e o valor do aluguel. Algumas pessoas, por exemplo, brincam que o Bolsa Família dá dinheiro, né, para as pessoas, e elas por isso não precisariam trabalhar. E apontam como exemplo famílias que recebem cerca de R$400 do Bolsa Família. Ora, há diversas famílias que recebem em torno de R$400, né, dos programas de transferência de renda, mas famílias que não têm a habitação e pagam aluguel. Aluguel que na maioria dos casos não é inferior a R$400. Daí a gente não precisa nem discutir o significado que isso tem para a qualidade de vida das pessoas, né? Só para a gente ter uma noção geral assim dos elementos que são analisados para pensar custo de vida, eu trago aqui rapidamente de um site
essa metodologia utilizada pelo IBGE, não pelo IBGE, pelo DIEESE, ela é apropriada, como eu disse, utilizada por outros sites e institutos. Este site aqui, deixa eu ver o nome do site que eu encontrei aqui numa pesquisa, é Expatstan. Eu imagino que seja isso, que seja essa a pronúncia. Então observe, este site coloca referido a Salvador, né, alimentação, moradia, e aí preços de aluguel aqui, roupas, né, questão do vestuário, são as despesas pessoais, o transporte, né, o litro da gasolina está aqui 5,04, na verdade não é esse valor, está desatualizado, está em torno de R$6, 5,95, 5,99, as pessoas colocam 5,99 para parecer que está abaixo de 6 ainda, né, em torno de R$6 é o preço do litro da gasolina aqui. Isso para a gente ter uma ideia de quais os elementos utilizados para fazer o cálculo do custo de vida. Então, como é que a pessoa dá conta, né? Imagine uma pessoa desempregada, como é que ela dá conta disso? A gente pode refletir ou ampliar essa reflexão a partir de alguns questionamentos. Primeiro, né? Afinal, quanto custa mesmo viver ou sobreviver em nossa cidade? O custo de vida é igual para todas as pessoas, para todos os grupos, para todas as classes socioeconômicas? Como é que se vive quando não se tem emprego? Que relação a gente pode estabelecer entre o custo de vida e a situação de miséria em que se encontra uma parcela da nossa população? Vamos continuar, não é? Bem, o próximo elemento que a gente colocou para discussão desse tema, as cidades, é a mobilidade urbana, ok? Ao se tratar de mobilidade urbana, ou para tratar de mobilidade urbana, eu peguei uma pequena notícia, na verdade uma página do site Agência Brasil, que vai apresentar uma pequena definição para a gente do que está sendo chamado de mobilidade urbana. Acho que já estou no topo do site aqui, é isso mesmo. E eu vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Eu acho que foi até demais. Deixa eu ver se dá para a gente ler. Aqui. Mobilidade urbana. As condições oferecidas pela cidade para facilitar o deslocamento de cidadãos e de bens, com o objetivo de desenvolver atividades e relações sociais e econômicas. A mobilidade urbana é o que permite o trânsito de pessoas e de coisas, né, na cidade. É necessário para que a cidade funcione. A gente pode começar colocando algumas questões, né? Nesse caso, invertendo a discussão ou a forma como a gente fez a discussão do tema anterior. Então, como as pessoas se deslocam entre os espaços da cidade? Vamos pensar nisso. Na cidade, como é que as pessoas se deslocam? A gente consegue fazer tudo a pé? Para que as pessoas se deslocam na cidade? Aí a gente tem que pensar, por exemplo, onde é que estão localizados os centros de emprego e onde é que estão localizados, do ponto de vista habitacional, os trabalhadores, a mão de obra. Então, para que as pessoas se deslocam? Como atender a um número expressivo de pessoas nesse deslocamento todos os dias? Vocês já pensaram nisso? Uma quantidade gigantesca de pessoas que tem que se locomover, que tem que se deslocar de um lugar para outro todos os dias. Os trabalhadores, sobretudo, sair de manhã de casa e voltar de tarde para casa. Sair de manhã e voltar de tarde. Em muitos casos, não à tarde, necessariamente, mas à noite. E como equacionar o trânsito nas nossas cidades dos transportes individuais com os transportes coletivos? Se nós temos muita gente para ser transportada, nós precisamos de soluções
para o transporte coletivo, transportes que levem uma quantidade grande de pessoas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, perdão pela redundância, ao mesmo tempo a gente percebe um aumento do número de automóveis, né? Dos transportes individuais na cidade. E por isso a gente encontra tanto engarrafamento e tanta dificuldade para se locomover nas grandes cidades. Também para fazer a discussão aqui, nós vamos trazer alguns elementos, né? Algumas notícias. Vamos começar com o que a gente pode chamar de os olhos ou o olhar dos governos. Então, o próximo site que eu trago para vocês aqui, este é um site da Integra Salvador, mas na verdade é um site que a gente encontra na relação com o sistema de transporte de Salvador. A gente pode associar à Prefeitura de Salvador. Transporte público é serviço essencial, é responsabilidade do poder público. Portanto, as empresas que operam transporte público fazem isso por concessão, então elas têm autorização do Estado para fazer isso, mas o Estado, o poder público, é o responsável por ofertar. Então hoje nós temos um novo sistema de transporte em Salvador, né? Olha o que diz pra gente aqui: o sistema integra uma nova realidade no sistema de transporte chegando até você. A partir de agora, o transporte por ônibus de Salvador é formado por um sistema totalmente novo, que facilita a integração entre todas as regiões da cidade. Com essa modalidade, o transporte coletivo está ficando cada vez mais acessível à população. Então, na propaganda, na maneira como se diz, como é apresentado ou como são apresentadas as iniciativas, as soluções encontradas para os problemas do transporte, da mobilidade urbana em Salvador, nós temos que o transporte público, o transporte coletivo, ele está cada dia mais acessível à população. Esse daqui, então, é associado ao governo municipal, mas nós temos também em relação ao governo estadual, né? E nós temos aqui essa notícia de fevereiro de 2021, nova era do sistema ferroviário de Salvador começa neste sábado, dia 14 de fevereiro, portanto, né? A gente vê aqui uma estação de trem completamente vazia, né? Não há trem, não há gente, ok? Então aqui vamos ver só um trecho da notícia. Neste sábado, dia 14, por volta das 19h30, uma história de aproximadamente 168 anos terá seu capítulo especial, ao invés de dizer capítulo final, capítulo especial, né? Isso porque o atual sistema de trens de Salvador, que interliga o subúrbio pela orla da Baía de Todos os Santos, em 10 estações da calçada até Paripe, será desativado para dar lugar à implementação do veículo leve de transporte, né, que é o VLT. Então, houve a desativação do trem ou dos trens do subúrbio. Esse transporte, então, em busca de uma solução para o transporte coletivo, para a mobilidade urbana, os governos têm adotado algumas medidas, trazido algumas modificações. Mas agora a conta, né? Como é? Quem é que paga por isso, afinal de contas? Como é que a população que depende desse transporte coletivo recepciona esta situação ou estas mudanças? Vamos ver aqui. Essa notícia de setembro de 2021, né? E trabalhadores protestam contra o encerramento dos trens do subúrbio. De setembro de 2021, desde fevereiro essas mudanças ocorreram e os impactos estão sendo sentidos pelas populações, pelas pessoas até agora, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui para a gente ler um trecho da notícia também. Um grupo de pescadores e marisqueiras iniciou um protesto na manhã desta quarta-feira, dia 4, no bairro de Paripe.
Eles reclamam do fim do funcionamento do sistema de trens do subúrbio e do preço da tarifa de ônibus, comparado ao transporte anterior. Segundo o sindicato da categoria, cerca de 200 pessoas estão no local. Ora, o que as pessoas estão reclamando é que se pagava 50 centavos pela tarifa do trem e agora tem que pagar R$ 4,40 pela tarifa do ônibus, do buzu. Imagine a diferença absurda no bolso. Ou seja, não necessariamente, aquilo que é pensado pelos governos é pensado a partir de uma escuta que se faz da população. Não necessariamente as mudanças feitas, ainda que elas tenham a longo prazo um efeito positivo, elas não são feitas escutando ou pensando num processo de transição, ou as soluções transitórias que se apresentam não necessariamente contemplam o principal interessado. E aí nós vamos ver uma outra aqui. Usuários do transporte coletivo de Salvador relatam dificuldade para trafegar na cidade. É complicado. Deixa eu buscar aqui embaixo. Os usuários do transporte público de Salvador reclamam da falta de ônibus para se deslocar entre algumas regiões da capital baiana. De acordo com a CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade, durante a pandemia foram desativadas 39 linhas de ônibus e 10 foram extintas. Quem é que paga a conta? As decisões dos governos geralmente impactam diretamente sobre a vida das pessoas. Não vamos esquecer do tema que a gente está discutindo, as cidades, a vida na cidade. Nós, pessoas daqui do meio urbano, estamos estudando ou discutindo aqui aquilo que tem relação direta com a nossa vida. Quando trazemos as notícias, portanto, é no sentido de contextualizar, de mostrar que o tema trazido para a discussão na sociologia não é um tema de livro, não é um tema fictício. A gente está falando de elementos referidos à nossa vida. Quando iniciamos esta quarta unidade de estudos, nós nominamos o tema geral da unidade como Sociologia e Realidade Brasileira. Nós estamos falando de realidade, nós estamos falando de pé no chão. Como é que as pessoas concretamente estão vivendo? Como as mudanças que têm ocorrido na sociedade, mudanças em muitos casos provocadas ou adotadas por decisões governamentais, estão impactando a vida das pessoas. Como essas mudanças estão impactando a nossa vida. Como o contexto social no qual a gente está inserido está sofrendo as mudanças trazidas por essas decisões. Bem, fechamos assim a nossa discussão. Espero que tenha despertado na gente pelo menos a curiosidade de compreender melhor a realidade na qual a gente está inserido. Vocês viram aqui todas as notícias que eu trouxe foram extraídas, tiradas diretamente de sites da internet. Internet que vocês têm em mãos. Nós podemos utilizar este instrumento para conhecer melhor a nossa realidade, para interagir melhor com a nossa realidade, para compreender as decisões, as políticas que estão sendo adotadas sobre a nossa vida, a vida das nossas comunidades, a vida da nossa sociedade. Ok? Bons estudos, até a nossa próxima aula.